Bem-vinda a mais uma aula sobre as feridas emocionais. E primeiro eu quero falar para você a vantagem de você viver sem as feridas emocionais. Por quê? Porque viver sem feridas emocionais é você saber quem você é, quem eu sou nesse mundo. Eu sou eu uso eu tenho a minha identidade ou eu estou usando a máscara para não sentir a dor. Você vive sem máscara, né, que acabei de falar. Você pratica comportamentos saudáveis em vez de comportamentos disfuncionais. E você vive e convive com leveza, sem se ferir e sem ferir o outro. Porque quem tem ferida emocional, ele se machuca e machuca o outro. E aqui a gente vai ver exatamente isso aqui. Por que viver sem feridas emocionais? Eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês têm mais ou menos cinco, né, opções de viver sem feridas emocionais, cinco vantagens, e você pode também, durante essa aula, você vai perceber como elas surgem em você. De onde veio essas feridas emocionais? Como foi que elas surgiram em mim? O que é feridas emocionais? E aqui, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de você estar assistindo essa aula para você, o que é que você vai levar daqui? Qual é a importância de você aprender esse conteúdo aqui? Primeiro, você vai identificar as raízes emocionais da sua dor e vai se livrar dessas dores emocionais. Depois você vai entender os comportamentos associados às feridas emocionais, acolhendo com amor e sem julgamento. Não é para você se julgar ou julgar os seus comportamentos, é para você entender e fazer um movimento diferente. Reconhecer seu eu verdadeiro, quem eu sou, quem sou eu quando eu tiro a máscara. Porque muitas vezes as pessoas nem se conhecem, não sabem nem quem é, porque vivem usando a máscara, vivem usando a máscara do controlador para não perder o controle da situação, para se sentir seguro. E aí, por trás do uso de uma máscara, a gente pode ver vários tipos de motivações. A questão da segurança, a questão da rejeição, de não se sentir rejeitada, a questão da necessidade de reconhecimento, da necessidade de ser visto, da necessidade de ser amado. E aí ele vai usando a máscara para ele enganar a si mesmo de que está sendo isso. Esses são os objetivos de você ficar aqui nessa aula e assistir a aula até o final, tá? E aí eu vou te perguntar, quem é? Quem é essa senhora, né? Então, eu sou a Francisca Macedo, sou mãe, sou avó, sou esposa, sou filha, estudiosa na área de desenvolvimento humano. Hoje eu sou psicanalista, sou terapeuta emocional, sou especialista em Enneagrama e também terapeuta em Enneagrama e sou consteladora familiar. Tenho muita propriedade, muito conhecimento para estar aqui com vocês. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. O que me move nessa vida? Essa pergunta, ela é muito poderosa. Porque o que é que me move nessa vida? Muitas vezes a gente passa pela vida, a gente não passa pela vida, a vida passa pela gente. E aí, quando eu fiz essa pergunta para mim, o que me move, eu me surpreendi. Me tomei um susto, porque eu saí do serviço público, há mais de 30 anos que eu trabalhava no serviço público, e quando eu me aposentei, eu percebi que eu tinha trabalhado 30 anos, foi bom, tenho muita gratidão pelo serviço público, mas é como se eu não tivesse contribuído em nada para esse mundo. E aí eu me perguntei, o que é que me move nessa vida? Aí, o que que eu fiz? Dei uma recuada, dei alguns passos para trás e fui estudar, fui me descobrir, fui me conhecer. Aí, vi as feridas emocionais dentro de mim,
tratei das feridas emocionais, ainda hoje eu estou trabalhando, porque isso é um processo, a gente não se acaba da noite para o dia, mas a gente ameniza, a gente controla e a gente ressignifica. Mas curar, Francisca tem cura das feridas emocionais, cura é muito relativo para diversas pessoas. Muitas vezes você está com a doença em remissência, você pode achar que está curado, mas ela está ali dentro. Então, pode ser que ela esteja, alguma vez você esteja bem, você esteja íntegro com você mesmo, mas você, às vezes, vai numa festa, vai num aniversário, vai numa reunião de família, e ali pode você ter um gatilho e abrir a sua ferida, porque ela não está 100% curada, né? Então, o gatilho que eu digo, gente, é esses acontecimentos que acontecem, às vezes, com outra pessoa e é gatilho para você, porque a pessoa tem o mesmo comportamento que você teve, porque tem, ou ela tem um comportamento que você gostaria de ter, entendeu? Aí isso vai voltar à ferida. Quando a gente não trata essa ferida com integridade, com completude, então o que que acontece? Ela pode a qualquer momento estar voltando e, e trazer. Mas o que é importante nisso? É você perceber, você sentir, você olhar para isso, acolher e dizer assim, é a ferida da rejeição. Tá tudo bem, acolhe, tá tudo bem, mas hoje eu não preciso mais desse comportamento. Isso não é mais, não me pertence mais. Porque tudo, gente, começa, nada começa na gente. Nós temos os nossos ancestrais, nós temos avós, nós temos pai, temos mãe, e tudo começou lá atrás, mas pode terminar em você. Um trauma que você passou na infância, você pode hoje, como passar a vida adulta repetindo aquelas consequências daqueles traumas, reagindo e agindo como se ainda tivesse o trauma. Ali quem está agindo e reagindo não é você, é sua criança ferida. Então, aí a importância da gente trabalhar essas feridas emocionais. Por isso que eu busquei isso, ressignifiquei, estudei muito, mas é isso. Investir muito em cursos, mas muito feliz, muito satisfeita, muito íntegra com minha vida, com tudo que eu tenho, me preparando, me planejando para uma velhice saudável, que é importante, né, a gente trabalhar isso. E quando a gente sai do serviço público, a gente sai mesmo assim. Muitas pessoas só encontram o serviço público como se fosse a única coisa da vida dela. Então, quando ela sai, é pronto, ela perdeu a vida, ela não tem mais sentido. E é muito importante que a gente se prepare para essa saída do serviço público também, tá? Nada contra o serviço público, que eu adorei, já trabalhei no serviço, sou muito grata, fui muito bem acolhida lá, fiz um bom trabalho no serviço público, mas é muito importante que a gente saiba que tem uma vida lá fora, e principalmente o mundo interno. O nosso mundo interno é que é o mais importante do que o externo. Então, ou você vê você ou você vê o outro. Não, a gente pode olhar para dentro da gente primeiro e depois você olha para o outro. Porque quando você não se vê, você também não vê o outro. Você vive no piloto automático. Entendeu? Sabe o que é viver no piloto automático? Então, você não vê o tempo passar, você vai vivendo e que vai aparecendo, vai driblando as coisas, né? Vai acontecendo, você vai. Não tem consciência, não sente, não tem nenhuma sensibilidade pelo que está sentindo, não percebe o sentimento, não sabe nomear as emoções e vai vivendo, né? E isso ninguém merece viver desse jeito, né? Então, como eu falei antes, né, enquanto não sabemos quem nós somos, nós vamos machucar pessoas e vamos nos machucar. Então, quando eu falo das 5 feridas emocionais, que é o abandono, a injustiça, a humilhação, a rejeição e a traição, eu estou falando das 5 feridas mais profundas que podem existir dentro de um ser humano.
E existe outras feridas? Existe. Existe a ferida da comparação, existe a ferida da insegurança, existe a ferida da injustiça, já está aqui, né? Que é uma das principais. Que elas são o quê? Elas são filhotes dessas feridas principais. Essas aqui são as principais. Se você toma consciência dessas 5 feridas, você está avançando muito, muito no seu processo de autoconhecimento. É uma jornada transformadora, gente, eu garanto isso para vocês. Então, o que são feridas? A gente fala tanto em feridas emocionais, a gente relaciona com a ferida física, né? Uma ferida que nasce no braço, na perna, em qualquer lugar, mas as feridas emocionais, elas machucam muito mais. Vamos ver aqui o que é feridas emocionais. Elas são dores. Vou tirar isso aqui para a gente ver melhor. Vou botar bem para cá, tá? Então, são dores emocionais vividas na infância. Pode, a Francisca, pode eu originar uma dor emocional na adolescência? Pode, mas essas 5 feridas emocionais, elas já foram comprovadas por várias literaturas, né? Hoje eu me baseio no livro, nesse livro aqui, né, da Liz Bourneau, que eu me baseio nela, que ela trabalha muito bem essas 5 feridas emocionais, essas 5 feridas, elas têm origem na primeira e na segunda infância. Então, como é que acontece isso, né? Por quê? Porque na infância, porque ela cristaliza no nosso inconsciente e impactam a vida comportamental e cognitiva, gente. Olha, não é só a vida comportamental, também a vida cognitiva. E isso é muito sério, porque quando mexe com o cognitivo da gente, a gente está muito exposta para ter transtornos emocionais. Então, a dor emocional, ela surge aqui na infância. Como? Ela vem de onde essa dor? Parece? Não, ela vem de uma necessidade não atendida. Muitas vezes nós temos ambientes familiares de pais rígidos, de pais muito autoritários, de pais controladores. Aqui nós não estamos julgando pai e mãe, está tudo bem, eles foram o que tiveram que ser e fizeram o que eles puderam ser, né? Mas eles também, muitas vezes, eles agem dessa forma porque eles também não tiveram, não receberam, então quem não recebe não tem o que dar, né? E aí eles transformam esse ambiente familiar muito, vamos dizer assim, pesado, né? Não tem acolhimento, sem amorosidade. Muitas vezes pais que estão presentes fisicamente, mas eles estão ausentes emocionalmente, não dão amor, não dão carinho. E aqui, gente, também tem um detalhe que você tem que ver, que depende muito de como a criança entende essa situação. Então, ela vive uma situação de que ela quis, por exemplo, ser amada, ser vista, e ela não teve isso, ela não foi atendida nesse aspecto. Aí vai gerar dor emocional. E dessa dor emocional, se ela não for olhada, ressignificada, amparada, vai virar ferida emocional. E essa ferida emocional, ela pode, né, ela vai para um trauma, né? Que são os traumas que a gente tem. Ah, eu tenho medo de dirigir. Vamos ver o que é que aconteceu na sua infância. Ou então pode ter sido gerado na adolescência? Pode, pode, que pode ter sido a ferida da insegurança, mas essa que vem de algo lá na infância, ou da rejeição, ou do abandono, ou do. Geralmente a insegurança é da traição, né? Da ferida da traição. E aí, quando você tem essa ferida emocional e vai para o trauma, o que que acontece? Qual é a sua reação? Você busca estratégias de defesa. Os bloqueios que você tem. O que é os bloqueios? É você usar a máscara para você não ser o que você precisa ser. São as repetições, você fica repetindo os padrões. Autossabotagem, você auto se sabota para não ser rejeitado, para não ser abandonado, para não ser injustiçado.
e também a desconexão, né? São estratégias de defesa do próprio ser humano para não sentir essas dores das feridas emocionais. E a mente da gente, ela busca suprir as necessidades emocionais que faltaram. Então, a nossa mente, ela tem a função principal da nossa mente é nos proteger. Então, ela fica buscando suprir essas necessidades que faltam. Se eu sinto necessidade de ser vista, de ser amada, ela vai buscar necessidade, ela vai buscar emocional para eu não sentir essa dor emocional. Vai buscar emocional, né? Ela vai buscar estratégias para você não sentir a dor emocional. E um exemplo muito real desse que eu estou falando aqui para vocês é esse. Eu trouxe aqui em forma bem de esquema, que é para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, a criança necessitava de proteção e suporte. Não teve. Ela se sentiu desprotegida e sem direção. Ela fica sem direção, né? Aí é quando surge uma das feridas aqui, uma das, tá, gente? Não pode ser mais, pode ser outra, mas aqui geralmente ela se sente rejeitada, e aí ela diz assim, ou injustiçada também, tá? E aí ela diz assim, não tenho ninguém para me proteger. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida e ser sozinha. Aí são aquelas pessoas que desenvolvem muito a energia masculina, que são aquelas pessoas que vivem são as fazedoras, né? Que fazem, porque elas acham que não tem ninguém para fazer por elas. Tá? E aí ela sentiu-se insegura, né? Quando ela se sentiu desprotegida e sem direção, ela se sentiu insegura e sem amparo. Aprendeu que precisava sempre de alguém para fazer algo. Então, são aquelas pessoas também, que, além de ser fazedora, ela, ela, ela cria também a máscara do dependente. É muito importante para ela a validação do outro. Ela sempre está precisando de uma pessoa para validar suas decisões. Ela não faz nada sozinha, porque ela se sente insegura, né? Começou a desenvolver relação de dependência, que são as pessoas que estão muito expostas a desenvolver a dependência emocional. Nos casamentos, isso é muito comum nos relacionamentos amorosos, né? A pessoa desenvolver essa dependência emocional, com medo de ser abandonado, com medo da humilhação. Então, ela desenvolve essa relação e a vida paralisa, porque sempre precisa das outras pessoas. Quando você precisa muito das outras pessoas, você fica dependente dela e você não flui, você não anda, porque você tá esperando o outro validar o que você quer fazer. E a sua vida paralisa. E a identificação, aqui nós vamos ver a identificação das raízes emocionais. Como é isso, mais de uma maneira mais clara, né? Então, é como nós somos como uma árvore, nós não temos a árvore da vida? Então, é isso aqui, as raízes, né, as necessidades emocionais não supridas, que estão aqui nas raízes, não supridas na infância e na adolescência, também na adolescência, como eu falei, causam danos na vida adulta. Aí gera o quê? As feridas e os traumas emocionais. Aí você vai para a vida, né? Que é a árvore da vida, você vai para a vida, que são as folhas, os frutos que você gera, e aí você vai gerar o quê? Doenças emocionais e sintomas, porque quem tem ferida emocional, ela tem sintoma, ela tem doenças emocionais, não só doenças emocionais, como sintomas também de doenças autoimunes, de articulações, de artrite, de artrose, né? Muitas dores no corpo, porque muitas vezes fica carregando muita coisa que não é sua, com medo de ficar sozinha, com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada. E aí o corpo vai responder que vem os sintomas, né? Conflitos internos e nas relações, muito conflito interno, ela fica muito se perguntando por quê, por quê, por quê. E nas relações há muitos conflitos com as pessoas, porque você age dessa forma que disfuncional, você acha que você está correta. Então fica muito difícil
de ter relações harmoniosas e relacionamentos saudáveis. A pessoa que tem ferida, por exemplo, da injustiça, ela é muito difícil a questão da autorresponsabilidade, ela não se responsabiliza por nada, ela terceiriza suas atitudes. E aí foi você, não é culpa minha, não é culpa minha, ou o contrário, ela se culpa muito porque ela fez aquilo, ou ela não se culpa e joga para outra pessoa. Então, e tudo isso dificulta as relações. Acho que vocês estão, é isso que eu quero que vocês entendam, que conflitos ou comportamentos disfuncionais, eles alteram qualquer relação. Por isso que os casamentos se acabam, por isso que tem a briga nas famílias, mas é porque comportamentos disfuncionais não equilibram nenhuma relação. E desequilibra também o dar e o receber, né? Porque você sempre quer mais do que dar. Autossabotagem, dificuldade, né, no trabalho e no financeiro. Uma das áreas mais afetadas, quem tem ferida emocional, é a prosperidade financeira, não flui. O financeiro é o que é mais puxado para baixo. Autossabotagem de diversas formas. Você se autossabota, por exemplo, se você tem um casamento que é bom, mas você tem a ferida da traição, que você viu isso na sua infância, seu pai traindo sua mãe, ou você viu alguma coisa que você se sentiu traída, uma necessidade sua que não foi atendida e você se sentiu traída, então você vai se autossabotar para você mesmo acabar seu casamento, para você não ficar, para você não ser abandonada. Aliás, desculpa, você não ser traída. Primeiro abandonada mesmo, né? E depois não ser traída, tá? Então, as raízes emocionais, elas surgem dessa forma. Sempre tem uma necessidade sua que não foi atendida. Sempre. Vamos seguir. Comportamentos associados às feridas emocionais. Por exemplo, as pessoas que têm ferida emocional, ela tem um crítico muito alto e autocrítica muito severa. O que é isso? Ela se pune muito, ela se exige muito de si e exige muito do outro. E por isso ela critica. Ela se autocritica e ela critica o outro. A fuga e a evitação e isolamento, né? Tem uma máscara que a gente chama de escapismo, mas tem literaturas que não chamam escapismo, chamam fugitivo, que é aquela máscara que você está sempre fugindo para não sentir com medo de sentir a dor. Você se retrai, você evita compromissos sociais. Na família você fica um pouco retraído, porque você está sempre evitando aparecer para você não, o medo, né, de vir a dor da rejeição. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de se expor nas redes sociais e tudo? É porque por trás tem essa questão da evitação, do isolamento, né? O vitimismo, pessoas que vivem no vitimismo, coitadinho, né? E aí o vitimismo paralisa muito a sua vida, você não age, você não anda, porque você está sempre no vitimismo, você não toma consciência das suas dores, dos seus comportamentos, e não faz o caminho de diferente, né? O caminho para mudar, você não faz porque você se acha coitadinha, se acha certa, né? Procrastinação, porque ele, de uma certa forma, vai lhe paralisar e você não vai andar, você não vai evoluir. Tem pessoas que, dependendo da ferida, tem a característica muito de ser doador, de agradar em excesso, que é a ferida geralmente do abandono, porque a ferida do abandono, ela agrada, ela cuida muito do outro, ela se doa muito para ela não ser abandonada. A submissão e a dependência, né? Ela se submete a relacionamentos tóxicos, e cria uma dependência muito grande das pessoas, né? Punitivo e vingativo, assim como ele se critica, ele também se pune e é vingativo com os outros. E a hipervigilante, né? Ele está sempre hipervigilante, está sempre atento assim, o que é que pode acontecer.
para ele se prevenir, para ele controlar, para ele não perder o controle da situação, para ele não se sentir seguro, inseguro. E aqui a figurinha ele diz assim: isso é uma prisão, estou fora. É, gente, é uma verdadeira prisão isso aqui. Você viver com esses comportamentos aqui, você vive numa prisão, realmente. Então, qual é a máscara que você usa para não sentir a dor? O escapismo, que é a dor da rejeição, né? É o do dependente, que é a dor do abandono. O rígido, que é a dor da injustiça. O masoquista, que é a dor da humilhação. Então, quando você usa essa máscara, é porque você está com uma dessas 5 feridas emocionais. O que você acha de ter um grupo terapêutico para você trabalhar essas feridas emocionais com um olhar somente para as feridas emocionais, percebendo os comportamentos disfuncionais e fazendo um movimento de mudança? Você vai ter o suporte, o acompanhamento emocional, o acompanhamento meu né, e de outro terapeuta, onde você vai ser amparada, você vai ser protegida e você vai ressignificar as feridas emocionais. Por quê? Porque você nasceu para ser feliz. Você precisa ser feliz. E ninguém é feliz com feridas emocionais. São 6 encontros às quintas-feiras, às 19h30. E tem esses bônus aqui que você vai receber quando você se inscreve. Você vai receber um e-book completo com todas as feridas emocionais, todas as 5, né? 5 feridas emocionais, um resumão bem, bem conciso, bem simples e bem claro, objetivo sobre as feridas emocionais. Você vai receber 5 aulas gravadas sobre cada ferida, como é que ela surge, quais são os comportamentos associados a ela, quais são as estratégias de superação, quais são as consequências de viver com aquela ferida emocional. Você vai ter um grupo do WhatsApp para dúvidas e demais comunicações e vai ter o suporte emocional meu e de outro terapeuta. Osiane, que participa comigo nessa jornada. É uma jornada muito transformadora, né? Eu chamo que é uma jornada transformadora, porque as pessoas que têm saído dessas jornadas têm sido uma transformação. Eu digo que você está muito bem apoiada aqui. É um movimento muito bacana, porque é uns ajudando aos outros, você não está sozinho quando você resolve fazer esse caminho de cura e de ressignificação das feridas. Você, além disso, né, tem um investimento baixo, porque se você for pagar um processo terapêutico, você não paga menos de R$ 150 a sessão. Aqui você vai ter 6 sessões por 497, que você pode pagar à vista no Pix ou boleto, ou então em 12 de R$ 49,70.